Gente, será que tá gravando? Robotics. Robotics is influencing every aspect of a modern life. Anesthesia booths are being used to assist with surgery. Oceanographers are also using robotics to allow them to map the watery depths where humans currently cannot travel. As space travel continues to become more and more important, robotics are being included in the things such as surveying the surface of foreign planets and engage in exploratory missions. Conseguiram entender o texto? Vou explicar por que é mais fácil ler um texto do que falar inglês. Começou! Hello, guys! Acharam que eu não ia aparecer aqui, mas eu apareci também, que eu não ia deixar a Clara sozinha, né? E eu vim dar continuidade num trabalho que a gente estava fazendo no capítulo 3, lá do livrinho de vocês, usando o material que vocês já têm para facilitar o andamento das atividades. Essas atividades vão servir para a gente utilizar com construção do conhecimento quando a gente retornar às nossas atividades. Principalmente para a galera que vai prestar o vestibular, o Enem, a gente vai estar fazendo uma revisão de conteúdos que são essenciais para vocês responderem às provas. Uma das coisas que eu até comentei com vocês é da importância da habilidade de saber ler textos em inglês. Às vezes a gente não domina o conteúdo inteiro, não sabe todas as palavras, mas a gente consegue sim fazer uma leitura e uma interpretação de um texto com um vocabulário mínimo. Para isso a gente usa as chamadas estratégias de leitura e a gente vai ver passo a passo algumas dessas estratégias. Na página 52 do livro de vocês, 52, abram aí, nós temos um tópico chamado More Food for Thought, que é food, comida, for thought. Food for thought, comida para pensar. E nós temos mais embaixo uma parte chamada Word Study. Estão vendo aqui? Que é o estudo da palavra. Nesse estudo da palavra, nós temos um tópico chamado False Cognates. False Cognates. Se nós temos um false cognates, é porque nós temos também um true cognates, que são os cognatos e os falsos cognatos. O que é esse cognato? Esses cognatos são palavras que têm uma origem comum, ou seja, elas derivam do mesmo idioma. Elas derivam do latim e são bem parecidas. Os cognatos, eles têm o mesmo significado. Por exemplo, banana, chocolate. Porém, eu também tenho os falsos cognatos, que são palavras que se parecem, porém o sentido é diferente, que é o caso dessa atividade que a gente vai estar vendo aqui. Essa atividade foi retirada de um texto de referência da página 49, que é esse aqui. Eu recomendo altamente a leitura do texto. Quando a gente está estudando e identifica que uma palavra se parece com a outra, a gente precisa checar para verificar se o sentido é o mesmo. Numa situação de prova, se a gente percebe que a palavra é parecida, como é que a gente vai checar? Pelo sentido. Se o sentido da palavra se encaixa naquele contexto, tá ok. Se o sentido da palavra não faz nenhuma relação com as outras palavras do texto, bem provável que seja um falso cognato. Como referência, para vocês compreenderem o que a gente está falando, nós temos uma atividadezinha na página 49, que é um texto de referência. Esse aqui, Best Careers for the Future, que fala sobre carreiras e é um tópico que a gente começou a falar lá no início da unidade.
que eu recomendo para vocês? Façam a leitura do texto e sinalize as palavras que se parecem com o português. Em seguida, cheque se a tradução dessa palavra está igual. Tradução. Se o significado dessa palavra é o mesmo em português. E aí você vai separar se essa palavra é um cognato ou um falso cognato. Em seguida, responda a atividade da página 52 e aí você vai conseguir checar se essa palavra é um cognato ou um falso cognato. See you. Bye bye. Só isso, porque eu sou uma mozinha.